virtude. Quando ela faz ninho na alma. E a virtude não pode se separar mais. É o mesmo processo, né? De outra parte, a gente poderia lembrar aquilo dos evangelhos, né? Jesus poderia diz que certos espíritos, lembra? Certos espíritos só podem ser vencidos com jejum e oração. Lembra? Marcos 9:29. Tem certos espíritos que só podem ser vencidos com jejum e oração. E talvez, por que não, poderíamos pensar que nossa sociedade, nós estamos à mercê, sujeitos a tantas paixões, porque a gente perdeu, muitas vezes, o sentido amplo, no sentido geral estou falando, a gente perdeu o sentido do jejum. No sentido amplo, não estou falando só de comer, né? Porque nossa sociedade está no tempo do consumismo, né? Sociedade de consumo. Estamos chamados, talvez, a recuperar essa prática do jejum no sentido mais amplo. Não só na comida, isso talvez não é tão importante, mas o jejum como atitude espiritual. Não há interdição, né, na cultura atual, né? Tudo é permitido. Pode engolir tudo. Não, e tudo é a cultura é isso, engolir tudo. A gente está engolindo. É a dinâmica. Acho uma ilustração boa para isso, né? Como você falou, é aquela figura de Santo Antão, né? Do deserto. Do deserto, acho que é bem ilustrativo, né? Aquelas imagens que aparecem para ele, né? Mas são as figuras, né? As figuras da tentação. Mas não era externa, né? Era pelo inconsciente dele mesmo. Não, mas veja, a atualidade de todos não é uma questão simplesmente interior, dizer, agora eu não vou, sexta-feira eu não vou comer, ou esse jejum das festas, ou aquele jejum normal que a gente se ajuda para o caminho, mas é a sociedade toda. Precisamos do jejum no sentido fundamental, a atitude do jejum. Tantas coisas inúteis que a gente tem, né? Pode repetir essas frases aí da fixação da virtude? Certo. Seria os 5 passos, né? Sugestão, primeiro passo. Frequentação, o segundo. O consentimento é o terceiro. Consentimento do pensamento. A situação de catividade, o cativeiro, né? A paixão, o quinto momento. Sugestão, frequentação, consentimento, atividade e paixão. Tanto para as virtudes como para os vícios. Então, aparece fundamental. E o senso mesmo, eu diria, profundo, o sentido do jejum, está presente na tradição espiritual de todos os tempos. Não é uma tradição só evangélica, mas é uma tradição que está presente ao longo da história do cristianismo, né? Claro, com o perigo de chegar a deformações, mas essa tradição bem entendida e pensada atualmente pode nos levar nos oferece ajudas importantes, né? O que seria necessário? Toda essa tradição, o sentido do jejum, que está presente nos padres do deserto, Santo Antão também já aparece, né? É um meio, o jejum, que usa o fiel, o crente, para criar um espaço vazio no qual o espírito possa descansar. Porque é aquilo que nos permite fazer a distinção entre o essencial e aquilo que é supérfluo. Sem o jejum como atitude espiritual, a gente não pode fazer a distinção entre aquilo que é o essencial e aquilo que é o supérfluo. Por que? É uma coisa tão simples.
Porque se sempre tem, a questão do tem, né? A gente não sabe mais o que é o essencial, o que é o supérfluo. Então, o jejum de pensamentos, o jejum de ruído, o jejum de imagens é tão importante como a abstenção na comida. O jejum implica saber parar, né? Se deter. Porque uma pessoa que está no caminho espiritual pode retomar as energias que às vezes estão um pouco perdidas, né? E pode orientá-las outra vez àquele destino fundamental original, né? O jejum é um olhar vigilante sobre si mesmo, né? Porque nos ajuda a tomar consciência sincera da possibilidade de uma virada importante em nossa vida, né? O jejum pode nos ajudar a discernir, num breve instante, quem sou eu para retomar o caminho. É a pausa do jejum. Não só do silêncio, mas o jejum como atitude, né? A partir do mais profundo do meu ser. O jejum nos ajuda a polir aquele espelho da alma que permite perceber a imagem da presença que levamos em nós, né? Que pode se converter toda a existência, né? É aquela liberdade do homem, aquele desejo de união com Deus, né? que toda pessoa está buscando. Então, esse espaço necessário para poder, não só silêncio, mas é a combinação, é o silêncio e o jejum, a oração, silêncio e jejum, que se juntam para poder deixar um espaço para operar aquela viragem, aquela guinada fundamental na vida, né? Ela falou, né, a saída de si mesmo e entra um caminho de comunhão, porque te põe em solidariedade também com o hospital privado também. Ajuda, entra nessa dimensão espiritual. Então, tem como o jejum entra na dinâmica da ascese, né? É uma ascese que é importante. A primeira ascese, o jejum de quê? Jejum da palavra. É preciso fazer jejum da palavra. A nossa língua é muito problemática. Jejum da palavra. E às vezes falamos tanto que somos incapazes de ouvir. Precisamos fazer jejum da palavra. É isso. Para aprender a escutar. É simples, né? Também precisamos uma ascese dos pensamentos. Para quê? Para poder viver no presente. Porque pensamos tanto, temos tantos pensamentos, que às vezes é o futuro que nos invade e esquecemos de viver o presente. Por quê? Porque os pensamentos não nos deixam viver o presente. É preciso também uma ascese na utilização dos meios de comunicação, claro. Eu vi o outro dia, há 2 dias, na FAJ, tem um simpósio internacional sobre a secularização, e as livrarias apresentam aquelas mesas, não? Expondo os livros. Peguei um livro que me interessou, de Raymond Panikkar, né? E nas primeiras páginas tem a dedicatória, né? Fiquei super original a dedicatória. Livro escrito para quem? Para aqueles que não assistem à televisão. Panikkar, Raymond Panikkar, né? Então, ascese na utilização dos meios de comunicação, os jornais, revistas, televisão, rádio, agora internet, Facebook.
Não sei, eu acho que... Por que preciso esse jejum? Não é dizer não mais, senão jejum, controle. Para poder assimilar tanta informação, tem tanta coisa que se passa, que somos invadidos de tanta coisa. Então, é um modo... Vocês lembram o subtítulo deste curso, Caminhos da Experiência Espiritual e Mística, e tem um subtítulo: Sábados para sentir e saborear as coisas internamente. Precisamos tempo para saborear as coisas. E até a informação, porque quando ela vem em excesso, a gente não consegue saborear as coisas. Então, sem esse tipo de ascese, o perigo é a saturação. O perigo é a saturação. E a saturação pode conduzir à banalização e à exigência que nos leva ao endurecimento, à dureza do coração, à esclerocardia. Então, esse é o desafio que poderíamos dizer é o desafio que tem, sobretudo, as sociedades mais desenvolvidas do planeta. Quando tem muita coisa, onde não é mais possível fazer jejum, onde não se passa fome, em geral, necessidade, o perigo é ter tudo. Então, a relação intrínseca com o transcendente, com os outros, o movimento da solidariedade, isso fica comprometido quando vivemos em sociedades onde o jejum é praticamente impossível. Tem tanto, de todo tipo, de todas as ordens. Então, talvez seja urgente também fomentar, por que não, cultivar uma espécie de cultura da austeridade. Simplesmente, não, sem exageros, mas uma cultura da austeridade. Porque é isso que humaniza. É isso que humaniza. Consumo desumaniza. E o que humaniza é justamente tudo aquilo que é da ordem da austeridade. Não precisamos de tanta coisa, tanta coisa inútil. E aí aparece outro tipo de ascese, ascese da solidariedade. Isso nos capacita a abrirmos os olhos. Claro, quando tem tanta abundância, mas em outros lugares não tem. Bom, quando nos abstemos dos desejos, de nossos desejos, é possível, então, ouvir os desejos dos outros. Percebe? Quando a gente faz jejum dos nossos desejos, é possível ouvir e conhecer os desejos dos outros. Às vezes nos dá liberdade para não ser dependentes das coisas e viver com o essencial. Viver com o essencial. Será que é possível tentar viver desse modo? O essencial, dizer, viver não com o supérfluo, identificar o supérfluo. Eu acho que é possível, O essencial, claro, está difícil dizer o que é o essencial para mim, mas certamente é possível identificar o supérfluo e que fique, possivelmente se aproxime ao essencial. Não sei, acho que a gente pode avançar nessa linha. E, claro, isso nos abre a solidariedade, porque ouvimos os outros. Bom. Disponibilidade, sem dúvida. Ouvir os outros, ser solidários, permite o exercício de entrar na interioridade também. E, claro, e uma coisa que é tarefa permanente para nós, hoje nós que estamos nestas sociedades que melhoram cada dia, porque temos mais
precisamos, que seria ascese nos sentidos, né? O controle dos sentidos. Isso é um desafio, porque a gente vai, às vezes, sem pensar naquele autodomínio, que seria tomar consciência de como usamos, como aplicamos nossos sentidos. Né? Tem tantas coisas, né? E por toda essa massa de abundância de provocações a nossos sentidos. Né? Os 5 sentidos precisam ser cuidados. Né? O que vemos, o que estamos enxergando, o que nossos olhos veem. Tem uma maneira de controlar, de ter acese dos olhos. Tem uma maneira de ter acese de nossos ouvidos, acese daquilo que tocamos, do tato. É importante para nós. Acese do gosto, né? Não só a comida, mas a questão da arte, né? A dimensão artística, a beleza, o que é para nós. Então, é importante, todos parece que é superficial, mas o problema é, vejam, quando chegamos como se diz, a atrofia do gosto, quando não temos mais palato, não sabemos saborear mais as coisas. Qual é o perigo disso? Não da comida. Vocês lembram do filme A Festa de Babette? Qual era o problema da sociedade, daquela comunidade? Qual era o problema dessa comunidade? Lembra? Qual é o problema? Era a atrofia das relações humanas. Não tinha mais relação entre eles. Não havia mais relação. É a atrofia, o coração endurecido, os rostos totalmente ríspidos, né? Rígidos. Toda uma coisa, uma seriedade terrível, né? A frieza de fora era de dentro, né? Aquele ambiente. Exatamente. E qual é a transformação que acontece no filme? Não, mas a partir de quê? A partir do sabor, do gosto. Aquele banquete abre as possibilidades, volta. Você vê aquela cena das mulheres que estão saboreando aquela sopa de tartaruga, né? Opa! Começa a mudar os rostos, né? O sorrir aparece no rosto das pessoas. Né? Fantástico. Olhar. E as relações começam a acontecer. Né? Então, é como imagem, isso. É a atrofia das relações humanas. E a passagem para restituir as relações é justamente restituindo o sentido do gosto. Aprender a saborear novamente. Recuperar a possibilidade de saborear as coisas. No seio de uma comunidade. É isso que me parece também essencial. É a sede, mas ao mesmo tempo é saber entrar numa dinâmica muito mais humanizadora e da sensibilidade nossa, né? Educadora. É paradoxal também, né? As coisas são paradoxais, né? Não. Porque fala assim, o valor do jejum, mas fala também que não se pode jejuar enquanto o noivo está presente, né? Também. Mas esse é o sentido do gosto, não é só da comida, mas é o gosto pela vida, veja. Esse, o gosto pela vida, pelas pessoas, pelas relações humanas, o gosto por habitar este mundo, por viver aqui. É a questão da felicidade, a questão da tristeza. Mas é uma abundância também, né? Isto, da tristeza, a abundância num sentido, né? Da alegria, da vida. Mas supõe uma transformação, isso que sempre tem um caminho de transformação. Até os sentidos precisam ser transformados. Se pensamos, por exemplo, os sentidos na liturgia cristã, é importante a liturgia cristã. Né? Por exemplo, a vista, a transformação que acontece quando enxergamos, quando contemplamos os ícones, aqueles ícones russos ou orientais. O que acontece?
qual é a transformação? A gente não olha o ícone. Qual é o segredo? Não é tanto contemplar o ícone. Tem um ponto que devemos chegar. Identificação. Não é chegar ao ponto de ser contemplados pelo ícone. É o ícone que deve nos contemplar. Sermos contemplados pelo ícone, pelo Senhor, né? Esse é o ponto, claro. Chegar a essa dimensão supõe muito sermos contemplados pelo ícone. Temos um outro ícone, é isso? Claro, o ícone é a relação com o Senhor. Quando sentimos que o ícone nos enxerga, nos contempla, somos contemplados, aí mudam as coisas. O que acontece na festa lá, na festa de Natal, e eles começam a comer e eles estão duros de coração, até por causa dessa parte que eles acham que aquilo ali é uma coisa contra Deus, né? Aquele jantar, e aí quando eles vão comendo, eles ficam tentando resistir, mas você vê na mudança da fisionomia, no olhar, como que vai mudando de dentro. Quer dizer, a própria comida que gera. Produz um efeito interior. O mesmo acontece na liturgia, a questão da palavra. Ouvir a palavra. Né? O ouvido que contém uma palavra. Né? A música, todo esse sentido. O olfato, através na liturgia, do incenso. Né? As flores, o aroma das flores, a celebração, estar envolvidos na celebração litúrgica, o tato, né? É gostoso no momento da paz poder se encontrar com o amigo ou aquele que e dizer, meu irmão, muita paz, dar um abraço e fazê-lo de coração. Aí o tato funciona de maneira diferente. Eu estou sentindo meu amigo, o abraço, né? Sentiu, dei a mão e senti o outro, né? É o tato que aparece aí no momento da... Ou mesmo no momento da paz, quando você vai numa celebração e você não conhece a pessoa, não tem o tato, a gente toca, né? Aqui no Brasil é mais fácil isso, né? Em outros lugares é mais complicado. Mas... E finalmente, na liturgia tem o gosto, né? Passa pela boca. Comemos o corpo de Cristo. E, neste caso, quando temos essa comunhão, essa comida, porque comemos o corpo de Cristo, literalmente, se dá um mínimo de gosto, assim, porque isso não tem sabor, mas é o gosto da comunhão com a pessoa. A mesma relação com o ícone aparece pela via do gosto. Né? Então, na Eucaristia aparecem muitos desses elementos. Né? Poderíamos ir desenvolvendo mais para... E tudo isso supõe entrar num caminho da educação do desejo. Né? Esse desejo, que é o fundamental, pode caminhar, pode ser educado. Né? Educar o desejo, que seria... Tem uma pedagogia, tem uma mistagogia do desejo, caminhar em direção do mistério, etc, etc. Bom, então eu vou ficar aqui e temos alguma questão ainda, antes de... Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já várias vezes citou a palavra corporalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque inclusive é uma palavra nova na língua brasileira. Né? Eu trabalhei muito nessa área e a gente custou muito a receber essa palavra com uma missão. Por isso a gente tem uma imensidão nessa área, porque lembra que a gente vem marcados por uma tradição que foi insertada, que vem de fora no cristianismo, que é a questão do dualismo, corpo-alma. E durante muito tempo houve uma separação
na tradição cristã, dessas duas dimensões fundamentais, que são unitárias, mas que a gente vive. Então, todo o que valia era simplesmente o espiritual, todo o que aproximava a Deus era via o Espírito. O corpo não intervinha para nada, era só um empecilho para chegar a Deus. Agora, dentro de uma antropologia mais unitária, mais integral, o corpo não pode ser empecilho para chegar a Deus, mas é via. Chegamos através de nosso corpo a Deus. O corpo faz parte, é caminho de Deus.